Hoje eu vou dar um diagnóstico sobre a sua igreja, se ela é cristocêntrica ou se ela é religiosa, sem ao menos ter pisado na sua igreja. E eu vou mostrar como, se você me acompanhar até o final. Você vai descobrir agora se as atitudes do corpo da igreja que você participa é saudável ou não. Eu vou contar a história agora de uma mulher descrita por Jesus. Presta atenção nesses detalhes. É uma mulher que tinha 10 moedas de prata e ela perdeu uma. O que ela fez? Ela foi procurar essa moeda. Ela tinha 10 e ela perdeu uma e ela foi procurar. Olha só o que aconteceu. A primeira coisa que ela fez, ela acendeu uma lamparina para procurar essa moeda. Você tem que entender que todas as pessoas, sejam uma moeda ou 1 milhão de moedas, todas elas têm valor para Deus. Todas elas têm valor dentro da sua igreja. Todas elas. Independente se é uma ou se é 50 ou se é 50 milhões. Todas elas têm valor. E o que acontece? Quando a mulher perdeu essa moeda, ela foi procurar. Só que a primeira coisa que ela fez foi acender uma lamparina. Então a primeira coisa que você deve identificar, a sua igreja, ela procura a moeda perdida com o poder do Espírito Santo ou com interesse no homem, ou com interesse no que aquela moeda perdida estava dando para a igreja. Porque a lamparina simboliza o fogo do Espírito Santo. Até porque a Bíblia fala em Provérbios que sem revelação o povo se desvia. Sem a profecia o povo se desvia. Então a sua igreja tem procurado a moeda perdida, cheia do Espírito Santo, debaixo de uma palavra, debaixo de uma inspiração do Espírito Santo? Segunda coisa que a mulher fez, ela varreu a casa. Às vezes você vai precisar procurar essa moeda perdida em lugares que você menos imagina, em lugares que você menos espera. A sua igreja, ela precisa executar uma limpeza para achar essa moeda perdida. E a terceira coisa que essa mulher fez foi procurar com muito cuidado até encontrar. Então, você não pode parar na primeira até encontrar essa moeda perdida. Tenta sempre achar essa moeda. Continue procurando sempre essa moeda. Só que até agora eu não falei o principal. Olha só que interessante que o texto fala. E quando a encontra, então ela encontrou. De tanto que ela procurou, ela encontrou. Ela conseguiu encontrar a moeda perdida. Então o que essa mulher fez? Quando a encontra, convida as amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, porque eu achei a minha moeda perdida. Qual que é o principal diagnóstico se a sua igreja está sendo uma igreja cristocêntrica ou não? O principal diagnóstico é esse. As pessoas se alegram quando encontram a moeda perdida? Ou as pessoas da sua igreja têm sido aquelas pessoas que, quando a moeda perdida chega, elas desanimam, fazem cara feia e falam: de novo está aqui? Voltou? A escória da igreja voltou? Se você ouve esse tipo de coisa, você está numa igreja que não é baseada na igreja que dá frutos em Jesus. Jesus deixou claro o tipo de igreja que Ele quer que as pessoas sejam. Se você está numa igreja que a pessoa te evita, que a moeda perdida é evitada, ela não é celebrada, você está numa igreja, infelizmente, longe de Cristo. Se você está numa igreja onde a moeda perdida chega e ao invés dela ser celebrada com todos, ela é rejeitada ou desprezada, você não está numa igreja com a base do cristianismo. Você tem que entender que a igreja que Jesus quer é a igreja que celebra a moeda perdida. Tem gente que faz força para a moeda perdida ficar longe, para ela nunca ser encontrada. Então, analisa bem isso. Que tipo de igreja você está fazendo parte, você está sendo junto com essas pessoas? Infelizmente, tem gente que faz força para essa moeda perdida não ser encontrada. Às vezes, quando a mulher decide procurar essa moeda perdida,
Alguns tentam desencorajar a mulher a procurar essa moeda perdida para que ela não volte na igreja. Então, fique atento com isso, porque se você está vendo esse tipo de coisa acontecendo no seu meio, eu já entreguei o diagnóstico para você agora, sem nunca ter pisado na sua igreja. É bem simples de você analisar isso. O que você deve fazer? Qual que é a solução para isso? Você tem que contornar o caso fazendo o contrário. A única forma de inspirar as pessoas é fazendo algo. Então você tem que celebrar a volta da moeda perdida. E se você faz parte de uma igreja que hoje está assim, aquela igreja que não comemora a moeda perdida e torce para que ela não volte, então você está numa igreja com um problema sério, que a partir de hoje, através desse vídeo, eu acredito que você vai fazer a diferença aí dentro. Então, fique com Deus, Deus abençoe, um abraço.